Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Foram presas hoje 4 pessoas suspeitas de integrar um suposto esquema de fraudes tributárias. Entre os detidos da segunda fase da Operação Zinabre estão 2 fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda de Sorocaba. Nós vamos ao vivo falar com Pedro Torres, que está na sede do GAECO, na cidade, e nos dá os detalhes agora. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A descoberta dessa ação criminosa se deu por conta da Operação Lava Jato, por causa da delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Por isso, o grupo de combate ao crime organizado, o GAECO, conseguiu chegar até esses 2 auditores fiscais da Delegacia Regional Tributária de Sorocaba, que, segundo o processo, extorquiam empresas multinacionais da nossa região. Mais cedo, a nossa equipe conversou com o promotor do GAECO, que contou como funcionavam essas extorsões. O modus operandi dos fiscais corruptos era aproveitar de uma fiscalização que era realizada numa empresa, normalmente empresas grandes, e simular que seria aplicada uma multa violenta, uma multa milionária, que muitas vezes poderia inviabilizar até o funcionamento da própria empresa. E, em função disso, eles começavam a negociar o pagamento de uma propina. Algumas empresas cederam a esse pagamento, os pagamentos também são em valores milionários. Muitas vezes eles queriam receber em dólar ou queriam receber em moeda em espécie. Os pagamentos eram feitos num flat em São Paulo, entregues em dinheiro, em sacolas de dinheiro. Isso está sendo investigado em ações de extorsão, onde as empresas foram vítimas dessa situação de extorsão por parte dos fiscais. Ainda segundo o promotor, não foi possível calcular, mensurar o dinheiro que foi arrecadado com essas extorsões, mas é sim possível calcular aproximadamente por conta do investimento, do patrimônio dos envolvidos nesses crimes. Aproximadamente 30 milhões de reais em residências de alto padrão aqui em Sorocaba e também no Rio de Janeiro. Com isso, eles que já respondiam e ganharam liberdade no meio do ano pelo crime de extorsão, foram enquadrados agora no crime de lavagem de dinheiro. Além de José Roberto Fernandes, que foi preso aqui em Sorocaba num posto de combustíveis na região central da cidade, a esposa dele, Verônica Fernandes, foi detida na saída de um voo que vinha do Rio de Janeiro no aeroporto de Congonhas, e o outro auditor fiscal, o Eduardo Comac, e a esposa dele, a Rosângela da Cunha, foram presos ambos em casa no Rio de Janeiro. O promotor falou também sobre a participação dessas mulheres no esquema. Para nós é claro que elas participavam das empresas que estavam em nome dos fiscais, que elas desfrutavam de uma qualidade de vida superior ao que o salário deles poderia pagar, e de que elas tinham consciência, em função das assinaturas que nós encontramos, da compra de imóveis cujo lastro, cujo valor financeiro era absolutamente superior ao valor do salário que os maridos recebiam. José Roberto Fernandes foi ouvido aqui na sede do GAECO em Sorocaba, deixou o local agora há pouco com destino à carceragem do plantão policial da cidade. Os outros 3 envolvidos se dirigem do Rio de Janeiro para a cidade e também estarão nesse mesmo local. A intenção do promotor é ouvi-los, os 4 envolvidos, amanhã por volta das 2 horas. Inclusive, uma nova delação premiada será oferecida para essa quadrilha. E nossa produção entrou em contato com a Secretaria da Fazenda sobre esses crimes praticados enquanto eles trabalhavam no local. Segundo o órgão, eles estão colaborando com as investigações do Ministério Público. Voltamos ao estúdio com você, Fernando Matos. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho à equipe do Pedro Torres. E ainda em Sorocaba, a Polícia Civil identificou os autores de 3 roubos praticados em um condomínio, um supermercado e um hospital da cidade. Igor de Oliveira Brito, de 20 anos, William da Silva Miranda, de 32, e um adolescente de 17 foram detidos na capital paulista. Com a investigação de ataques a caixas eletrônicos em Sorocaba e região, outras 5 explosões na capital e Grande São Paulo também foram esclarecidas. Somente dessa quadrilha nós temos na Grande São Paulo, região do Taboão da Serra, região ali da Zona Sul de São Paulo, Morumbi. Só em São Paulo, no município de São Paulo, nós temos 5 casos.
A maneira como os roubos aconteciam e os carros de luxo usados nos assaltos despertaram a atenção da polícia. Os veículos foram envelopados na tentativa de dificultar as investigações. O delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba afirma que há outros envolvidos nos crimes. Nós trabalhamos com um número de 5 a 6 em cada um desses crimes. Com a quadrilha foram apreendidos uma bolsa, celulares, pistolas, cartuchos e um colete balístico. Os suspeitos responderão por roubo, associação criminosa armada e furto qualificado. Foi divulgado hoje em Jundiaí o balanço de uma operação da DISE. De acordo com a Polícia Civil, 3 pessoas foram presas, 2 menores detidos e 17 quilos de drogas apreendidos. A ação foi realizada nas cidades de Várzea Paulista e Jundiaí. Os menores foram liberados aos responsáveis. O restante do grupo permanece à disposição da Justiça. E a gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. Foi instaurada uma comissão especial de inquérito para apurar possíveis denúncias envolvendo o Zoológico Municipal de Sorocaba. De acordo com a Câmara da cidade, os membros da comissão se reuniram com representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que repassaram aos vereadores uma lista de informações sobre possíveis irregularidades constatadas no zoológico. Entre elas está a suspeita de um curso pago intermediado por uma empresa que seria realizado no zoo sem a autorização da Secretaria do Meio Ambiente, como nós divulgamos no começo do mês. Nós também entramos em contato com a Prefeitura da cidade, que por telefone disse que vê com naturalidade a formação de uma comissão e disse estar tranquila, pois já adotou as medidas necessárias em relação ao zoológico, muito antes de qualquer notícia. Jundiaí agora vai contar com um polo de estudo específico para o Zika vírus. Mesmo sem registrar nenhum caso da doença na cidade, o núcleo pretende avaliar gestantes e crianças. Essa mulher, que não quis se identificar, está grávida de 9 meses e contraiu o Zika vírus em Alagoas, quando visitava a família. A doença foi detectada por exames realizados lá. Agora, a moradora de Várzea Paulista está curada e espera no Hospital Universitário de Jundiaí o momento do parto. Começou com dor no corpo e febre, eu até achei que era normal. Aí no outro dia apareceram as manchas no corpo. A gestante passou por um exame de ultrassom que não indicou nenhum problema com o bebê. Ela adquiriu mais ou menos na metade da gravidez. E ela tem um ultrassom que está sendo mostrado e ela aparentemente não tem nada. Isso vai ser confirmado depois pela pediatria depois que nascer. A partir de agora, as pessoas com suspeita do Zika vírus poderão realizar exames em Jundiaí com maior rapidez. A cidade foi escolhida pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo para ser um dos 20 polos de estudo da doença. Profissionais da saúde receberam explicações sobre o projeto e informações do vírus. O núcleo vai funcionar da seguinte maneira: o sangue coletado no hospital universitário será analisado nesse laboratório da Faculdade de Medicina da cidade. Primeiro será verificado se o paciente está com a dengue ou chikungunya e, por último, o Zika. Esse polo ele vai integrar a rede do VGDN da FAPESP para poder entender melhor como se comporta esse vírus na nossa população. Caso o exame realizado aqui no laboratório seja positivo para o Zika vírus, o material coletado será encaminhado à USP, onde passará por uma análise mais detalhada. Na USP, uma das coisas, eles vão estudar as proteínas desse vírus, o sequenciamento. São todas ferramentas para você fornecer subsídios para a implantação de vacinas no futuro e controle dessa doença. Nenhum caso de Zika vírus foi registrado em Jundiaí. O especialista alerta que 80% das pessoas que contraíram a doença apresentam sintomas leves, parecidos com o da gripe. Ele orienta sobre como fazer a prevenção. Você deve evitar o contato de ser picado com mosquito, repelentes. As grávidas podem usar os repelentes. E você tem que evitar principalmente a questão dos criadores. Aí é a responsabilidade do cidadão de poder estar controlando o mosquito dentro da sua casa e nos arredores.
Muito bom. E olha só, por falar em Zika vírus, hoje em Sorocaba, gestantes se mobilizaram em uma passeata para alertar a população no combate ao mosquito transmissor da doença. Aproximadamente 40 pessoas percorreram 2 quilômetros nas ruas próximos à UBS da Vila Sabiá. Um motociclista morreu ao bater em um trator na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. De acordo com os bombeiros, a vítima chegou a receber atendimento, mas infelizmente não resistiu.